Pessoal, então vou falar um pouco aqui do marketing de indicação, né? A gente já vem trazendo bastante conteúdo para vocês e o marketing de indicação a gente tem que focar ele, aplicar ele naqueles clientes que mais gostaram do seu trabalho. Senão você fica gastando energia com um cliente que nem gostou tanto assim de você. Como que você deve buscar então saber quais clientes realmente gostaram e recomendaram o seu trabalho, para que você possa ter um investimento de energia mais em cima desses clientes. Tem uma metodologia que chama NPS, ela foi publicada num artigo em Harvard de 2003 e a partir de então, grandes empresas utilizam ela. Certamente você em algum momento já preencheu essa pesquisa e você nem sabia que isso é uma metodologia simples, internacional e super eficiente. Então vamos lá. Ela é baseada, o que significa NPS primeiro, né? Chama Net Promoter Score, tá? Ela é baseada numa pergunta definitiva para a gente saber como que esse cliente, o quanto que ele promoveria o seu negócio, a sua empresa, tá? Então, a gente tem a pergunta definitiva, né? Que é o seguinte, você recomendaria a minha empresa, né? A empresa X, para os seus amigos e familiares? Pronto, não tem outra pergunta. Às vezes, numa avaliação, no feedback, você pode deixar um campo com sugestões, mas essa é a pergunta certeira. Se você não recomenda para os seus familiares e amigos, ou você tem uma baixa motivação para recomendar, ali você já tem a sua resposta. Porque às vezes a gente faz aqueles questionários enormes para tudo, avaliação de como que foi o atendimento, de como que foi o valor, etc. E às vezes a gente vai se perdendo e é muito indicador para você analisar. Então o NPS ele é uma pergunta simples, ele é objetivo e por isso que ele é tão utilizado, tá? Então como que funciona, tá? Você vai fazer essa pergunta, você pode utilizar, existem inclusive sites que fazem essa busca para você, mas o mais simples de todos é usar o Google Forms. Nós temos um e-book específico para isso, você pode procurar a partir aí do nosso site, enfim, a gente vai colocar aqui onde que ele vai estar disponível, né, na descrição desse vídeo. E lá a gente vai ensinar passo a passo para vocês como que vocês devem construir isso no Google Forms, ok? E a parte teórica também, com exemplos, muito parecido com o que eu estou fazendo aqui, mas às vezes vocês querem um pouco mais de detalhamento, nós vamos fazer tudo isso no e-book, tá ok? Então vamos lá, o NPS ele funciona da seguinte maneira. Você tem essa votação, essa pergunta que você faz, essa pergunta única, e você pergunta se você recomendaria, se esse cliente recomendaria sua empresa para amigos e familiares. E ele vai responder de 0 a 10. Ele não sabe o que a gente faz com essa informação. Algumas pessoas hoje até conhecem a metodologia NPS, porque ela não é uma metodologia pouco popular, ela é muito utilizada, mas ele vai responder aqui de 0 a 10 o quanto que ele recomendaria, ok? E aí, esse de 0 a 6 são o que a gente chama de detratores, tá? Que são clientes que, se ele está te colocando de 0 a 6, ele não tem interesse de recomendar, ele não acha que é válido. Se ele colocar de 9 a 10, esses são clientes promotores, tá? A chance dele promover o seu negócio, ele realmente recomendar o seu negócio é muito grande. E a gente tem aqui o cliente que a gente chama de neutro, tá? Que é o cliente que não vai nem promover o seu negócio e também não falar mal dele. Ele vai ficar ali em cima do muro, etc. Ok? Então vamos lá. Como que a gente calcula o NPS? O NPS, ele não é uma ilusão de porcentagem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem o tanto que ele é muito mais eficiente. Vamos supor que de 10 pessoas que eu fiz essa pergunta, 3 delas responderam que de 0 a 6. Independente do número, tá? Não tem grau de importância aqui. De 0 a 6 responderam aqui 3 pessoas. Uma pessoa respondeu 7 ou 8 e 6 pessoas responderam acima de 9 e 10, né? 9 ou 10. Então, nós temos aqui um total de 10 pessoas. Então, olha só, se a gente olhar em forma de porcentagem, a gente vai falar assim, 70% da empresa recomenda, né, que a gente geralmente junta isso aqui, acima de 70% de aproveitamento, essas pessoas votaram. 7 pessoas, né, que coincidentemente aqui deu 70% também. E aí, a gente junta isso aqui tudo e fala assim, nossa, eu tô com uma média razoavelmente boa, 70% me recomendaria. Aí você tem uma média que tá te iludindo, tá? O NPS é uma metodologia muito mais eficiente, muito mais realista. Então, o que ele faz? Ele pega as pessoas que te promoveram, que são 6, e subtrai
aqui no caso aqui 60% em porcentagem, tá, gente? E subtrai as que vocês, que são as detratores, né, que não te recomendariam. Além disso, falariam mal de você. E aí a gente tem um NPS de 30, tá? O resultado aqui dá um NPS de 30. Olha só, o NPS, ele pode variar de menos 100 a 100, porque todo mundo pode colocar de 0 a 6, que ficaria menos 100, e todo mundo pode colocar de 9 a 10, que ficaria mais 100, tá? E aí você tem os graus aqui de excelência até a parte crítica, então que a gente chama de zonas. A zona de excelência, ela tá entre 75 e 100. Então aqui, tá vendo como que é uma ilusão? Quando você fala assim, 70% dos meus clientes me recomendariam se você utilizasse usando o 7 ao 10, né? E você fica naquela ilusão de que, não é tão mal assim. E aí quando a gente pega esse indicador que é 30 e a gente percebe que ele está na penúltima fase, na penúltima zona, que é a zona de aperfeiçoamento. Então ele é muito mais crítico, ele é muito mais severo, tá bom? Então o NPS hoje, ele é muito mais eficiente para você utilizar para os feedbacks do que qualquer outra metodologia. Então para que você tenha uma zona de excelência, você tem que trabalhar e ter um volume muito maior aqui, né, de 9 a 10, e tirando esse volume daqui, porque ele subtrai de quem te promove. Justamente porque a gente sempre fala isso, né? O boca a boca. O boca a boca negativo, ele é muito mais forte do que o positivo. Às vezes você demora anos para se manter no mercado, para criar uma identidade, um posicionamento, e às vezes uma ou duas situações é capaz de queimar o seu filme como fornecedor. E é exatamente isso. Por isso que o NPS, ele é muito rígido e ele consegue te dar realmente um grau de onde você está, né? Então é muito importante que vocês entendam isso e apliquem essa metodologia, que hoje é a mais eficiente para vocês identificarem quem realmente recomenda. E aí, o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz? Os clientes que te colocam aqui como 9 e 10, é esses clientes que você tem que incentivar alguma forma de eles indicarem vocês. Existem metodologias específicas de marketing de indicação que fazem exatamente isso. E a gente utiliza só as pessoas que clicam aqui no 9 e 10, para que elas possam realmente ter um embasamento e mais vontade de te recomendar. Então, o marketing por indicação, ele deve ser utilizado apenas para os clientes que clicam no 9 e no 10 e faz com que seu grau de NPS aumente.